série Trabalhadora dessa Casa. Gostaria de agradecer imensamente a música, essa suavidade toda que nos serena o coração, ao Paulinho e seus companheiros de canção. E nós estamos hoje no último dia do nosso curso de passes. Nós vamos vamos nos esforçar para seguir o cronograma, os horários, né, porque tem muita coisa para falar e a gente tem percebido assim, que o tempo é curto, mas nós vamos nos esforçar para fazer dentro do que foi programado. Nós temos hoje 4 palestras, cada palestra de 30 minutos, né? Vamos ter um intervalo e nós vamos obedecer, vamos ser disciplinados, vamos fazer o tempo do intervalo para que nenhum dos palestrantes, e nós mesmos, enquanto vamos ser ouvintes, participantes de estudo, nós não sejamos prejudicados. Então, vamos seguir os horários. Conto com vocês. Ao final, nós vamos fazer uma oficina, a oficina do passe. Nessa oficina, todos que nunca ministraram passe são convidados a fazer essa prática. Já, assim, entendendo que somos intermediários das ações espirituais, dos técnicos espirituais que nos colocam como intermediários nessa bênção. Então, vai ter oficina e uma avaliação também dos 3 dias de estudo de todo o curso. Também vocês receberam no fichinha de inscrição para quem tiver interesse, né, de participar de um grupo para aplicação de passes sem animais. Então, cada um já recebeu e se interessar, ao final deixa essa inscrição aqui com a gente. Bom, nós vamos pedir, então, para que sejamos todos abençoados, vamos pedir ao Dr. Jorge para fazer a prece inicial. Senhor Jesus, amor maior de nossas vidas, estamos aqui e te rogamos bênçãos de paz. Te pedimos, Senhor, luz, esperança, compreensão, bom ânimo. No término do curso de aprendizado sobre o passe, gostaríamos de te entregar nossas mãos, nosso coração. Lá fora, irmãos sofrem e esperam alívio, auxílio, a misericórdia das bênçãos do alto. Que possamos, com bom ânimo, perseverança e disposição de trabalho, ser sempre intermediários da tua cooperação junto aos que sofrem. Queremos estar contigo. Toma e usa, Senhor, nossas mãos, nosso coração. Que possamos ser, na casa espírita, o trabalhador disciplinado. E que tenhamos coragem e compaixão para também estar nos hospitais, nos lares, onde no leito irmãos esperam alívio, auxílio, proteção. Senhor, abençoe essa casa, abençoe o nosso dia. Te rogamos que a tua presença em nossas vidas seja sempre inspiração de amor e perdão. Que as tuas bênçãos sejam conosco e que possamos estar contigo. Entregamos os nossos corações aos teus cuidados. Nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Bom, então nós vamos dar início à primeira palestra, que é comigo mesmo. É um assunto complexo, mas vamos ver pelo nosso esforço, uma apresentação assim, bastante didática, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Ao final tem as referências de onde esse estudo foi retirado, para que a gente possa depois ir aprofundando. Bom, o ectoplasma, então, é um tema que foi colocado à minha responsabilidade. Na pesquisa, nós entendemos que
ectoplasma vem de uma palavrinha ectos, do grego, que significa exterior. E plasma, que é um molde, ou seja, é uma substância que pode ser modelada externamente, para fora, por fora, né? E então, nós vamos entender de uma forma simplificada que, para a ciência acadêmica, nós temos então que ectoplasma é parte da célula que fica entre a membrana e o núcleo. É a porção periférica do citoplasma. Mas para os cientistas Charles Richet, é uma substância que ele acredita ser uma força nervosa e que possui propriedades químicas semelhantes às do corpo físico, de onde elas provêm. Então, Charles Richet foi, entre aspas, descobridor, né? Teve algumas pesquisas antes, mas o Richet, ele foi um fisiologista francês, prêmio Nobel de Medicina em 1913. Bom, então, pela definição, didaticamente, nós vamos colocar que o ectoplasma é uma substância, nós vamos depois ver as características passo a passo, mas é uma substância de aspecto viscoso, é semilíquido, esbranquiçado e é importante para os efeitos de materialização de objetos de espíritos. Ele é proveniente do encarnado, não é do desencarnado, mas é considerado a base dos efeitos mediúnicos físicos. É através deles que os espíritos eles fazem essa atuação sobre a matéria. É o plasma usado pelas entidades espirituais para materializar o corpo etéreo, que não poderia ser visualizado de uma outra forma. Está presente em toda a natureza e, pela evolução, ele é mais apurado no homem do que no mineral, no vegetal e no animal. É uma substância delicada, ela é situada entre o perispírito e o corpo físico. Ela é dotada de uma vitalidade muito forte e é a alavanca, aquilo que interliga os planos físicos e espiritual. Então, isso nos permite concluir que os fluidos resultantes da nossa alimentação, respiração, das nossas atividades celulares são captados por meio dos nossos chakras gástrico e esplênico, que são muito importantes nesse sistema todo, e transformando em ectoplasma no interior do nosso duplo etéreo. Aí nós vamos ver algumas definições. O que é etéreo, então? Quando se diz de etéreo, nós vamos lembrar, um adjetivo, né, na língua portuguesa, alguma coisa sublime, alguma coisa divina, alguma coisa que a gente acredita que não seja da matéria. Então, sendo uma coisa sublime, sendo alguma coisa no sentido figurado, que nos remete à palavra celestial, nós vamos entender, então, que etéreo não é nada relativo à matéria. E o duplo etéreo? O duplo etéreo no Espiritismo, nós podemos entender que é um termo utilizado para definir uma cópia do nosso corpo, mas está entre o perispírito e o corpo físico. Então, se a gente for fazer um diagrama, a gente vai entender que nós colocaríamos, então, o corpo material, o duplo etéreo, o perispírito e o espírito. Então, quando o ectoplasma é formado, ele é formado num espaço que a gente ainda não consegue entender muito bem, mas num espaço entre o perispírito e o corpo físico. Então, explicando de uma forma mais didática, ao redor do corpo físico existe uma camada mais densa que o corpo espiritual, que é o perispírito, e mais sutil que o corpo físico,
E ela funciona, essa matéria funciona como uma ligação entre o perispírito e a matéria. Seria nessa região que se ficam as raízes do perispírito, ou corpo astral, no corpo físico. A essa camada de eflúvios vitais no organismo, decorrente da absorção e assimilação do fluido vital pela matéria, e as consequentes emanações neuropsíquicas, se dá o nome de duplo etéreo, para representar uma região intermediária entre o espírito e a matéria. Então, nós vamos ver, passo a passo, como que foram classificadas essas características do ectoplasma, em vários aspectos. Nós vamos passar mais rapidamente, por conta do nosso horário, mas depois vocês podem fazer a pesquisa, a gente depois vai estar verificando mais questões, mas agora a gente tem que correr um pouquinho. Quanto ao aspecto, coloração e luz. Quanto ao aspecto, ele é viscoso, segundo as pesquisas e experiências realizadas. Ele é viscoso, é frio, úmido, gorduroso, gelatinoso. Raramente ele apresenta seco e duro. Então é esse o aspecto que ele apresenta. E quando, nas experiências que inclusive tem no YouTube, tem alguns encontros de estudos sobre ectoplasma, existe a prática do ectoplasma, então a sensação é como se estivesse pegando uma teia de aranha. Então, é essa manipulação feita com a mão, que os estudiosos do assunto colocam, a sensação é que estão pegando em uma teia de aranha. A coloração dele é quase transparente, com reflexos leitosos, e pode apresentar também, raramente, na coloração mais escura, acinzentada. O mais comum é embranquiçado, né? Esbranquiçado. Em relação à luz, sofre influência da luz branca. Ele é melhor visualizado num ambiente onde se coloca a luz avermelhada. A plasticidade pode assumir qualquer forma, então a plasticidade ele pode ser moldado, assumindo qualquer forma, né, de acordo com a influência de uma inteligência exterior. Dilata e expande com facilidade, e ao final de todo esse processo, o ectoplasma ele é reabsorvido pelo médium. Lembrando que ele exala, ele sai, ele é colocado para fora, né, pelo médium. Né? Observação. Em espíritos materializados com ectoplasma, é possível sentir a pulsação do coração e temperatura do corpo. Muitos espíritos colocam a mão na parafina quente para moldar, e quando retiram ela esfria, é possível ver o molde da mão que foi, né, moldada. Inclusive com as impressões digitais, pois o ectoplasma ele adere a essa forma, ao perispírito dele. A sensibilidade é influenciado pela ação mental. Após sua exteriorização, ele pode retornar ao médium, como nós já havíamos falado, né? Mas imantado das partículas que poderão causar algumas reações físicas no médium. Então, se alguém nessas experiências tocar o ectoplasma, é possível, é provável que o médium sinta sensações desagradáveis, inclusive com vômitos, tosse e enjoo. Os momentos de materialização não são para grandes públicos, são experiências reservadas, em lugares reservados, não é em lugar público aberto. Antes tinham muito mais eventos nesse sentido. Hoje em São Paulo, tem uma cidade em São Paulo que tem, eu estava assistindo uma experiência, eles têm um grupo de estudos sobre o ectoplasma e tem os médios que fazem essas experiências e participam destes eventos. Inclusive, eles fazem palestras e convidam o Matias Tubino, que é o responsável por todo esse estudo que vem sendo feito. Ele tem alguns livros referentes ao ectoplasma muito interessantes. A densidade, odor e penetrabilidade, nós vamos ver que ele se apresenta na forma sólida, líquida ou gasosa. O cheiro
a princípio inodoro, mas dizem também nos estudos que ele apresenta o cheiro do gás ozônio. Eles falam como se fosse o cheiro da atmosfera. Quando vai chover, a gente sente um cheiro mais forte na atmosfera, eles dizem que é mais ou menos esse odor. E pela penetrabilidade, ele atravessa os obstáculos materiais, não tem nenhum obstáculo. Isso está colocado no livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo André Luiz, quem quiser ler, está no capítulo 28. A composição, então, é composto de fluidos A, B e C, então existe uma classificação. Os primeiros, letra A, eles são de qualidade superior, vindos da esfera espiritual, são os mais puros. Aqueles classificados como B são retirados do próprio médium e da assistência numa sessão de ectoplasmia. São os mais difíceis de manipular. Nos exames químicos realizados no ectoplasma, foram encontrados proteínas, aminoácidos, água, lipídios e minerais. Nos exames histológicos, encontraram restos de tecido, epiteliais, gordura, formas bacterianas e leucócitos. E o fluido C são retirados da natureza terrestre e são os mais fáceis de ser manipulados. Mas quando há manipulação do ectoplasma numa sessão, não é só o ectoplasma retirado do médium, é uma composição de todos esses fluidos para que haja a experiência ou o evento em si. Então é isso que a gente está falando, né? A combinação dos outros fluidos espirituais e físicos para que seja utilizado nas materializações. A presença de apenas uma pessoa incrédula no ambiente pode perturbar e atrapalhar todo o processo, né, da materialização ou da ectoplasmia. A formação, do que é formado o ectoplasma? Fluidos resultantes da nossa respiração, alimentação, atividade celular, que são conduzidos para os nossos chakras, nossos centros de força, e aí eles se transformam em ectoplasma. Então, tudo que a gente faz, a nossa responsabilidade em relação à respiração, ambiente, em relação à alimentação, tudo isso é importante. Nós vamos ver os excessos de ectoplasma no nosso organismo, o que pode estar colocando. É lógico que muitos dos sintomas nós vamos verificar, tirando todos os exames clínicos, exames médicos, você não tem nada e o médico vai falar, isso é emocional. Muitas das vezes é excesso de ectoplasma e é preciso liberar esse excesso, precisa liberar esse ectoplasma de uma forma sadia, de uma forma responsável. Nós vamos também passar por essa parte agora. A observação indica haver uma grande movimentação fluídica no abdômen, na altura do umbigo, onde há formação, mas outra região significativa de concentração do ectoplasma é no tórax. Nós vamos ver também que um dos maiores produtores é o fígado, então a gente precisa ter muito cuidado, muito carinho com esse órgão nosso. Ele conduz energia, então, nas suas diversas modalidades, né, de energias elétricas, né, magnetismo, e é invisível, pode ser encontrado em estado rarefeito e invisível. Por isso que somente com a luz, a determinada luz avermelhada, a gente consegue ver, porque, na verdade, ele é colocado também como um quarto estado de matéria. Ele é um gasoso, mas não é esse gasoso que a gente está acostumado. Então, ele é considerado um quarto estado de matéria. E na mediunidade, como é energia, né, como é que nós podemos, então, utilizar o ectoplasma? Como ele permanece ligado ao médium, nós não podemos falar que é só esse ectoplasma do médium que vai estar atuando. Ele é o resultado de outras combinações, mas quando o médium passista está trabalhando, ele precisa estar entendendo e sendo
alertado sempre de que existe uma energia dele que também é movimentada em relação às pessoas que estão com ele. E a substância flui para fora do corpo do médium, e esse de efeitos físicos, quando vai haver materialização, através dos orifícios naturais do corpo. Na maioria das vezes, pela boca, pelos ouvidos, quando as sessões são de materialização. Então, não é em qualquer sessão que o médium vai estar colocando o ectoplasma à disposição. Existem as sessões específicas, são as sessões de materialização. Como eu já falei antes, não são sessões abertas ao público, são sessões específicas para esse fim. A quantidade de fluidos que nós temos, ele vai se esgotando, a gente sabe disso. Então, é por isso que existe essa necessidade da pessoa tomar o passe, ou receber o passe, né? Porque essa energia ela vai ser revigorada através de um médium, que é o intermediário, e pela espiritualidade, para nos revigorar. Então, a quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se incapaz de dar continuidade à vida, se não for renovada pela absorção e pela assimilação das substâncias que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro, isso nós vimos nos outros encontros, quando nós estudamos fluido vital. Aquele que eu tenho em maior quantidade pode dá-lo a quem tem menos. E, em certos casos, fazer revigorar, fazer voltar a uma vida que estava já se esgotando. Então, isso nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, um comentário do Allan Kardec após a questão de número 70. Então, vamos falar rapidamente dos sintomas, né, no sistema digestivo. Eu vou estar passando, gente, e como eu vou estar colocando a referência, depois vocês podem procurar. E eu tenho esse material também, se alguém quiser, eu disponibilizo, é só me pedir, tá bom? Então, no sistema digestivo, muita fermentação, gases, dilatação do abdômen, colites, gastrite, geralmente diagnosticadas como difluido emocional. Então, nós temos que ter essa verificação, né? Porque, lógico que algumas vezes a gente sente esses sintomas, mas nós temos alguma coisa clínica, física, que nos agride. Então, não tendo nada disso, a gente precisa verificar se não é um acúmulo de ectoplasma. Enjoos, ânsias, vômitos após as refeições sem causas aparentes, insuficiência hepática, né? Então nós vamos falar do fígado. No aparelho auditivo, o que acontece? Não tem nada no exame clínico, mas tem muita coceira no ouvido, otite, sensação de entupimento do ouvido, sensação de que sai algo do ouvido, zumbido e diminuição temporária e parcial da audição. A somatização, ou seja, as pessoas trazem para o corpo alguns sintomas. Então, o que acontece com essa somatização? A pessoa vai ao médico ou queixa com qualquer outras pessoas, são queixas difusas de caráter físico. O corpo todo dói, né? Então, assim, são sensação de que tá doente o tempo todo, e dores de cabeça, dores abdominais, menstruações dolorosas, com todos aqueles sintomas, né, da menstruação, de muita dor de cabeça ou dor abdominal, perda do desejo sexual, muita ansiedade, depressão, tudo sem causa aparente, tá? As pessoas com somatização descrevem seus sintomas de um modo dramático, como insuportáveis e indescritíveis, né? Então, essas queixas são constantes. Aquela sensação de um nó, aquela bola na garganta, uma coisa que não sabe nem definir o que é, tontura, muita labirintite, coração disparando, que é taquicardia constantemente, dores articulares, que não são as artrites, dores generalizadas pelo corpo, sensação de dor quase constante nos músculos. Muitas das vezes as pessoas vão ao médico e às vezes vêm com o diagnóstico de fibromialgia, né?
e de repente é esse acúmulo de ectoplasma. Dor de cabeça com embaçamento visual, a tensão pré-menstrual, a síndrome da fome oculta, né? Muita contração nos músculos, câimbras, cansaço, fraqueza, irritação. O organismo, embora alimentado, não se apresenta nutrido e aos exames aparece constantemente deficiência de vitamina, principalmente do complexo B. Lacrimejamento, bocejos intensos e relaxantes, o sono não é reparador, acorda sempre cansado, não dorme e acorda cansado, alergia principalmente na pele e efeitos físicos, portas batendo, né, se fechando sozinha, luzes acendendo e apagando, móveis arrastando. Então tudo isso acontece quando a pessoa está com acúmulo de ectoplasmas. Sintomas psicológicos: desânimo, descontrole emocional, constantemente no estado de pessimismo, medo de enfrentar a vida e frustração. Os relatos mais constantes em termos emocionais são esses. Então, como o ectoplasma está envolvido na formação dos sintomas físicos, da ansiedade e da depressão, os transtornos de somatização, síndrome de tensão pré-menstrual e fibromialgia são os mais diagnosticados pelos médicos. Então, muitas das vezes você faz as suas consultas, não faz essa pesquisa, né, em relação a você sobre o excesso de ectoplasma e continua por muitos e muitos anos fazendo os tratamentos referentes a esses outros sintomas. A enxaqueca e a úlcera gástrica do duodenal também pode estar relacionada a esse acúmulo. Então, o fígado, ele é um órgão importantíssimo, né, que dizem, né, pelos estudos, onde se forma mais o ectoplasma. E muitas das terapias tratam primeiro o fígado, né, principalmente a terapia holística, né, que ela é uma abordagem holística, ela trata o corpo, a mente e o espírito, né? Então ela diz que primeiro precisa estar tratando do fígado. E a medicina chinesa também recomenda, nesses casos, a sua tonificação. É um dos órgãos mais importantes para a digestão, metaboliza e armazena nutrientes, eles só ficam prontos para serem absorvidos pelo organismo após passarem pelo fígado. Então, ele também é um órgão importante na digestão de carboidratos. Ele desintoxica o corpo. Então, a água é o veículo portador dos fluidos etérios que vitaliza o corpo. Como ele passa pelo fígado, as pessoas precisam tomar mais água, né? Lembrar sempre de tomar mais água. As pessoas deprimidas tomam pouco a água, esquecem de tomar água. Então, eles conduzem menos esses fluidos renovadores do fígado para a vitalidade orgânica. Também, aqui a gente já falou alguma coisa sobre isso. Alimentação natural com frutas, legumes e cereais integrais, com a hidratação, produzem menos ectoplasma. Então, para a gente ir diminuindo, a gente precisa também de melhorar a nossa alimentação. Para liberar, a gente libera normalmente através da respiração. A gente libera o ectoplasma. A gente tem que tomar cuidado de onde a gente vai fazer esse planejamento de liberação, por conta dos ambientes que estão menos limpos, né? E sempre que for liberar, estar com alguém em equilíbrio emocional, o ambiente deve ser silencioso, com iluminação suave ou no escuro. Então, não é uma coisa que a gente vai fazendo aleatoriamente, tudo é um planejamento e tudo é um preparo. Pode-se colocar uma música de fundo suave, fazer orações, relaxar completamente, estar sentado ou deitado. Assim que há a liberação do ectoplasma, ocorrem os efeitos colaterais. Então, esses efeitos colaterais são normais de acontecer, inclusive nos vídeos que a gente assiste, quando há um trabalho de ectoplasia, tem um médium na plateia, um médium
que trabalha nessa área, ele vai sentir sintomas também. Ele vai, às vezes, sair, ele vai ter ânsia de vômito também. Então, os efeitos colaterais, necessidade de tossir, ânsia de vômito, sensação de calor, de transpiração, mesmo nos dias mais frios. Quando o ectoplasma foi suficientemente liberado, aí vem uma sensação de cansaço, de sono, de moleza, e a pessoa pode até dormir no local onde ela se encontra. Essa palestra, então, gente, foi baseada nesses estudos do Mathieu Tubino, um fluido vital chamado ectoplasma, dele também, Saúde e Ectoplasma, Descobertas de um Médico Psiquiatra, do Luciano Munari, uma palestra, o fluido vital chamado Ectoplasma, Saúde e Ectoplasma, no 6º encontro do estudo de ectoplasma em Vitória. Inclusive, nesse encontro, o Mathieu Tubino ele está presente, aí ele coloca algumas experiências, ele chama uma pessoa da plateia e faz uma experiência também. Lógico que num preparo todo, num rigor científico também, de que para explicar que não é brincadeira, que não se faz essa experiência aleatoriamente. E o artigo publicado na Revista Cristã de Espiritismo, edição especial sobre materialização, nos domínios da mediunidade. E grande parte da palestra foi baseada numa palestra também, do Evandro Oliva, palestras, onde ele faz essa apresentação e ele coloca esse estudo à disposição. Bom, então, nós encerramos a nossa parte e vamos chamar para a segunda etapa do nosso estudo. Nós vamos chamar o Jean para dar continuidade. Jean, nós vamos ter até 9h15 para a gente poder... Não, 9h15 é você, né? Nós vamos ter até 9h45, nós vamos fazer um intervalo, ok? Pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu quero agradecer o convite da Jane para poder estar aqui. E estou muito feliz com esse momento, de poder falar um pouco da minha área, que também não é minha área, mas intercalar ciência e a ciência, né, do cientista e a ciência espírita que a gente estuda tanto. Antes de mais nada, eu quero deixar muito explícito o seguinte: a parte quântica, né, que é o nosso tema, ela é o meio de encontro entre química e física, que é onde a gente fala do átomo, onde a gente vai buscar a explicação das coisas lá no minúsculo do átomo. Então, tudo que a gente tem com o termo quântico está ligado a átomo, está ligado à estrutura básica da matéria. Tá? Quem aqui já foi numa sopa de centro? Já ajudou numa sopa? Legal. De todos esses que foram na sopa do centro, quantos são exímios cozinheiros? Diminui bem. E, por não serem cozinheiros, vocês deixaram de participar da sopa? Deixaram de contribuir na sopa? Não. Mas se você chegar para ajudar na sopa sem conseguir manusear uma faca, pode ser que você tenha problemas. Você pode fazer outra coisa? Pode. Mas se você souber um mínimo, a produção, a sua ajuda, ela vai ser um tanto quanto mais efetiva. E é isso que a gente está fazendo aqui. Eu preciso estudar tudo isso para dar passe? Teoricamente, não. Mas e se eu estudar? Pô, vai melhorar muito mais. Então, é para isso que a gente está aqui. Começo com essa frase do Einstein, que eu achei muito linda. Sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. A gente, querendo ou não, a gente vai precisar de chegar nessa palavrinha de 4 letras. Tudo que a gente tem hoje, tudo da quântica que a gente vai falar, está embasado no átomo. Então, quando eu vou falar de passe e quântica, eu vou precisar de lembrar do átomo. Mas
onde que está, o que é isso, o que é esse átomo, como que funciona, o que vai acontecer em todos esses processos. O passe, de acordo com o livro Consolador, é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, uma transferência de energia, uma transferência de vibração, de ondas. Tá? Vamos lá. E o passista, que é aquele que vai transmitir o passe? Aqui, lá no livro dos médiuns, no item 189, quando ele vem falando de médiuns curadores, né? Ele fala que é uma faculdade não essencialmente mediúnica e todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não, podem tê-lo. Se você acreditar que você pode ajudar alguém, você vai conseguir ajudar alguém. Se você acreditar que você não consegue fazer nada, você não vai conseguir fazer nada. Então, esse é o princípio básico aqui, ó. É acreditar na sua potencialidade. Se você acredita, o que vai acontecer? Se necessário, fortalecido, se necessário, pelo concurso dos bons espíritos. Então, se necessário, às vezes a sua crença naquilo, o seu preparo, ele é tão efetivo que nem precisa da espiritualidade atual. Já é suficiente. Você consegue uma manipulação do poder magnético tão grande que você já ajuda mais tranquilamente. Agora, e aquela pessoa que nunca deu um passe na vida, nunca ouviu falar de passe, mas ela está ali com o filho doente e está desesperado. Uma mãe com o filho doente está desesperada, pega o menino no colo. Meu Deus, me ajuda a tirar meu filho dessa situação. O que ela está fazendo? Ela está acreditando que é possível. E o que vai acontecer? Ah, não, mas ela não estudou, ela não sabe como que é a imposição das mãos. Poxa, mas e o mérito? Ela vai conseguir? Pode ser que sim. Se for do merecimento dos dois naquele momento, claro que ela consegue. Então vamos lá. Aqui, ó, um negócio importante que eu trouxe, esse trechinho aqui do mecanismo da mediunidade. Do mesmo jeito que o aprendiz de rudimentos da medicina precisa atentar para a asepsia do seu quadro de trabalho, o médium passista necessitará vigilância no seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. Você não lava as mãos antes de cozinhar? O médico não se prepara, não se paramenta inteiro para poder ir operar? Ou ele não se prepara para atender o paciente no seu consultório? Então, quando você vai dar um passe, você tem que se preparar. Que seja, Senhor, me ajude nesse momento. E vamos embora. Você purificar a sua mente, fazer a sua ligação. Como que eu faço isso? Intuitivamente a gente já faz. Quando a gente faz uma oração. Nossa frequência mental, ela entra em uma vibração que conecta. O investimento cultural, ampliar-lhe os recursos psicológicos, facilitando a recepção das ordens e avisos dos instrutores que lhe propiciam amparo. Que é isso que a gente está fazendo aqui. Investindo em conhecimento, em cultura do assunto. Isso vai facilitar? Lógico que vai. O asseio mental lhe consolidará a influência, purificando-a, além de dotar-lhe a presença com a indispensável autoridade moral, capaz de induzir o enfermo ao despertamento das próprias forças de reação. Então, você tem uma autoridade moral com aquela pessoa, você mostra para aquela pessoa que, confiando, acreditando, ela é capaz de receber tudo que ela precisa. Tá? Então, além do estudo, o asseio mental, na hora da transmissão do passe, ao longo do seu dia, não, hoje é trabalho, porque
Porque assim, normalmente a gente ouve no meio espírita, né? Não, hoje é dia de desobsessão, então hoje eu não vou comer carne no almoço. Mas no dia que é paz, tanto faz. Não, estou no churrasco, gente, ó, dá licença, eu vou ali no centro, daqui a pouco eu estou voltando. Tudo bem, mas e se eu me preparar também para aquele dia do passe? Eu vou somente dar um passe. Mas e a importância disso? Não é porque não é dia daquela reunião muito lotada, em que tem as curas efetivas, que todo mundo vê, que não vai ter nada ali. Vai ter sim. Justamente. Até para você receber. Eu vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Vai chegar sair do churrasco. Exatamente. Mas olha, no momento em que eu estou dando um passe ou recebendo um passe, está havendo manipulação de ectoplasma, igual a nossa colega acabou de falar, e esse ectoplasma ele é constituído por átomos, e esses átomos, elétrons, constituídos por elétrons. Então vamos entender um pouco, né, do que são esses átomos. Mas será que é tudo igual? Lá no livro Consolador, os cientistas fazem uma pergunta, isso foi em 1940, né? O livro Consolador ele foi publicado em 1940. Então, e todas essas pesquisas são ali do finalzinho do século XIX e início do século XX. A substância é igual em todos os mundos? Eu vou ler a primeira parte da resposta ali, ó. Reconhecido o axioma de que o universo obedece a uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Então, o que tem no Sol tem na Terra, o que tem em Júpiter tem na Terra. Aí ele também pergunta, como compreender a revelação dos espectroscópios? O espectroscópio é um equipamento que ele vai analisando, ele vai destruindo a matéria, ele vai quebrando a matéria e mostrando a composição dela, o que tem ali, tá? Aí ele vem falando, o espectroscópio não vos poderá revelar todas as substâncias que se encontram nos outros mundos. E não poderemos esquecer que a Terra é um apartamento muito singelo dentro do edifício universal, sem que possamos conhecer, pelos seus detalhes, a grandeza infinita da obra do Criador. Então aqui a gente tem só uma parte. É como eu julgar a cidade de Uberaba inteira só pelo que eu estou vendo aqui hoje. Certo? Então assim, a gente ainda tem essa necessidade de julgar o todo só pela parte que a gente está analisando. Mas não é assim. Até tem uma das perguntas do Consolador em que ele fala, o homem ele está limitado aos seus 5 sentidos. Quando ele descobrir que existe mais que isso, ele vai ver muito mais coisas, vai entender muito mais coisas. Então vamos começar a entender o que é essa matéria, essa substância toda que existe nesses locais. Um cara de grande contribuição para isso que a gente está vendo aqui foi Joseph Thomson. O que ele fez? Ele foi o primeiro cara a falar que o átomo é divisível. Até aqui, até 1930 e poucos, acreditava-se que o átomo era indivisível. Veio com a ideia de Demócrito, lá da Grécia Antiga, depois Dalton, e eles falam, não, o átomo é uma esfera maciça, imutável, indivisível. Tanto que o apelido do primeiro modelo atômico é modelo bola de bilhar. E outro detalhe, tudo isso são teorias para explicar o que existe. Tá? Então, são modelos criados a partir de observações. Ele fez um experimento em que ele pegou um tubinho, que é tipo uma lâmpada dessas fluorescentes. Essas aqui são de LED, mas aquela mais antiga, fluorescente, dentro dela tem um gás a baixa pressão. E quando você submete esse gás de baixa pressão a uma corrente elétrica, ele produz luz. Igual aqui. Tá? Ele fez um tubinho pequenininho. E aí,
colocando um campo eletromagnético, ele percebia, ó, se vocês observarem na primeira imagem, tem um risquinho verde aqui, ó. Isso aqui é um raio catódico. O que é um raio catódico? É uma emissão de elétrons. Tá? Mas antes ele não sabia que era isso ainda. E o que ele fez? Ele pegou um ímã e ele percebeu que para onde ele colocava esse ímã, ele atraía esses raios. Eles eram desviados. Esse ímã, o polo que estava atraindo, era a parte positiva do ímã. Então ele falou, bom, o que está saindo dali é negativo. Porque positivo repele positivo, negativo repele negativo. E o positivo atrai o negativo, vice-versa. Então, nessa época, esse cara falou, o átomo não é mais indivisível. Ele possui partículas subatômicas. E aí foi a primeira partícula subatômica, o elétron. Beleza. E aqui surge a ideia de que o átomo, então, é uma massa, ainda está aquela massa densa, positiva, carregada de partículas negativas. Beleza. Depois vem outro cara, Ernest Rutherford. O que ele fala? Ele faz um outro experimento. Ele pega um anteparo aqui, ó. Esse anteparo a gente pode imaginar tipo uma chapa de radiografia, tá? A chapa de radiografia, onde a radiação bate, fica preto. Quando você tira uma chapa da sua mão, o osso não deixa a radiação passar, então fica branco. Quando a radiação passa, fica preto. E aí ele observou que a maioria das partículas atravessaram a película de ouro, que tinha uma película de ouro muito fina, espessura aí de um fio de cabelo, para a gente ter uma ideia, tá? E ele viu que a maioria das partículas passavam ali. Algumas dessas partículas desviavam e outras batiam e voltavam. Quais as conclusões que ele tirou com isso? Primeiro, como a maioria das partículas elas atravessavam a película, ele falou assim, peraí, o átomo não é essa massa densa, igual o Thomson falou. O átomo possui espaços vazios. E aí depois ele foi olhando. Algumas partículas sofriam desvios. Por quê? Se tem algo que está desviando, tem alguma coisa ali que tem a mesma carga da partícula que eu estou colocando. Ele sabia a carga da partícula que ele incidia, que era positiva, que era uma partícula radioativa que já era conhecida na época. Aí, ele falou, não, então ali existe um ponto que é positivo também. E outra coisa, algumas partículas batiam e voltavam. Se batia e voltava, existe alguma coisa ali que tem massa. Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Uma ideia lá da física clássica que eles já tinham. Então, o Rutherford, ele coloca a primeira ideia de átomo com um núcleo e uma eletrosfera. Que se a gente imaginar um campo de futebol, um estádio de futebol, lá no meio do estádio é o núcleo do átomo. Imagina uma bolinha de ping-pong, lá no meio do campo, certo? O resto todo é esse espaço vazio, onde ficam os elétrons. Que é mais ou menos isso daqui, ó. É um desenho para ilustrar bem. Eu tenho um núcleo lá dentro e eu tenho esses elétrons. Até essa época ele falava então que o elétron girava ao redor do núcleo. Só que com a teoria de física que existia na época, esse modelo ele não ia dar muito certo. Por quê? De acordo com as teorias, isso girava e caía dentro do núcleo. É igual você pegar um balde com água e rodar. Enquanto você está rodando, a água não cai na sua cabeça. Mas você vai cansando, o braço cansa, uma hora você para. Onde parar, se parar aqui em cima, a água cai. E aí, se o elétron caísse dentro do núcleo, o átomo deixava de existir. Ao mesmo tempo, né, outros estudiosos iam trabalhando em cima da luz, da ondulatória. E a gente tem aqui um gráfico que mostra as diferentes vibrações, as diferentes frequências da luz, né? Eu tenho as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho. Aqui nesse pedacinho está a luz visível,
tá? Que é todas as cores do arco-íris, né? Para frente aqui eu tenho ultravioleta, raio-x e raios gama. Quanto maior a frequência da minha onda, mais energia ela tem, tá? Mais capacidade de ação ela tem, de realizar trabalho, de realizar alguma coisa. Tanto que você pode ligar o rádio, está passando onda de rádio aqui na nossa frente o tempo todo, e não está acontecendo nada com a gente. Agora, fica lá dentro da sala de raio-x sem proteção por algum tempo, você vai ter problemas. Por quê? A onda do raio-x tem maior frequência que das ondas de rádio. Então, ela vai causar problema. O pensamento é frequência. Ele tem uma frequência. Tá? Então, ele pode ter uma ação. Pode criar uma ação. Vamos lá. Ó, outra pergunta lá do Consolador. Como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Então, naquele momento, a teoria da física começou a aproximar do que já existe. Os sistemas antigos envelheceram. As concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que seus elementos se dissociam pela análise e que o átomo não é indivisível. E que toda expressão material pode ser convertida em força. E toda a energia volta ao reservatório do éter universal. Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente, e os físicos da... Essa é a parte mais linda. E os físicos da Terra não poderão dispensar Deus. E aí eu volto lá naquela primeira frase do Einstein que eu comecei. Nas suas ilações, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. Agora, vamos entender então o que é essa tal de quântica, né? Que, para quem vai estudar na faculdade, quando chega em quântica, perde os cabelos, branqueia cabelo, tá? Fica louco, tem tudo isso, né? Mas é legal. Pelo dicionário, quântico é tudo aquilo que está relacionado à teoria dos quanta, que é a teoria de Max Planck. O que ele falou? Eles estudavam a energia, a ondulatória, né? E eles imaginavam que a energia era contínua. O Max Planck, ele vem e fala o seguinte, olha, a energia ela só pode ser liberada ou absorvida por átomos em certos pedaços de tamanhos mínimos, chamados quantum. Para vocês entenderem, para fazer uma relação bem tranquila de entender, é o seguinte, é como se eu subisse uma escada ou subisse uma rampa. Se eu pego uma rampa, independente do tamanho do meu passo, eu vou chegar no topo dessa rampa. Se eu vou subir pela escada, dependendo da altura que eu levanto o meu pé, eu não consigo passar para o próximo degrau. Eu preciso ter a altura certinha para conseguir pisar no próximo degrau e subir. Isso é a energia quantizada. Eu preciso de uma quantidade de energia específica para conseguir ter uma ação, ter uma resposta. Tá? Baseado nessa teoria de Planck, o Einstein resolveu um problema que já existia, que era o efeito fotoelétrico. O que é isso? Quando a gente vê esses sensores solares, que quando o Sol está de dia, a luz apaga, quando está de noite, o Sol some, a luz acende, tudo isso é baseado nesse efeito aqui. Você tem uma energia radiante, então, por exemplo, a energia do Sol, ela incide sobre uma superfície metálica. O que é a energia do Sol? É ultravioleta, ela tem uma frequência, ela tem uma energia e ela aciona aquele átomo, aquele elétron que está ali e faz com que esse elétron ganhe energia e saia do átomo. Saindo do átomo, você tem o quê? A transferência de elétrons de um meio para o outro. Transferência de elétrons, movimento de elétrons é corrente elétrica. Então aí você, quando o Einstein
resolveu todo esse problema do efeito fotoelétrico, porque esse efeito já era conhecido, mas muitos não conseguiam entender por que só acontecia com algumas condições específicas. Aí o Einstein vem, pega a teoria de Planck, inclusive foi o Einstein que deu a denominação quantum para o pacotinho de energia. Tá? Ele vem com toda essa teoria e resolve o problema do efeito fotoelétrico. Então vamos imaginar nós como uma célula fotoelétrica. Lá no Consolador tem uma pergunta aqui, e eles perguntam de onde vem toda a energia do universo. E a resposta é do Sol. O Sol é a fonte inesgotável de energia. Então, imagine você, quando você está dando um passe, como uma célula fotoelétrica. Receba a energia e transmita, faça a condução. Se a gente for imaginar, vai ser esse o processo. Você vai manipular os elétrons. Depois disso, vem Louis de Broglie, que ele diz o seguinte: sabendo que a luz tem a natureza de partícula, então tinha a dualidade, né? Partícula-onda. A luz poderia ser partícula e a luz poderia ser uma onda. Parece razoável perguntar se a matéria tem onda, tem natureza ondulatória. Se a luz pode ter natureza de partícula, por que não a matéria ter natureza ondulatória? E aí a gente começa todas as loucuras do mundo quântico, as loucuras maravilhosas do mundo quântico, que aí você tem toda a explicação para o que acontece numa transmissão de passe. Por que que cura? Por que que o pensamento causa alguma coisa em você? Lembram daquela historinha de que o menino está com raiva e o pai manda o menino jogar o carvão no lençol? O lençol fica todo preto, mas o menino também fica preto, sujo de carvão? É a mesma coisa aqui. Você, o seu pensamento, você é a fonte dele. Então, se você está gerando uma frequência, se é uma frequência ruim, você é a fonte daquilo. Se você muda a frequência, você também está se mudando. Está mudando a fonte dessa frequência. Aí depois, então, dessa teoria de Broglie, a gente tem um resumão geral aqui de toda a evolução da teoria atômica. Dalton vinha lá de trás falando que era indivisível. Depois vem Thomson e Rutherford, que falam que ele é divisível, os elétrons circulam. E depois vem Bohr falando que os elétrons eles vão saltar de uma camada para outra. E depois da teoria de de Broglie vem o Schrödinger falando da incerteza de se encontrar o elétron. Por quê? Ele pode estar como partícula ou ele pode estar como onda. Então eu não tenho certeza se o elétron está aqui como partícula ou como onda. Quando eu imponho a minha mão para te transmitir o passe, está tendo transmissão de elétrons? Sim. Como partícula ou como onda? Não sei. Voltando. Durante o passe, tem alguns pontos que são importantes também. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista, por semelhante elo de forças, ainda empoderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro. Já viram algumas cenas assim? A pessoa entra para tomar um passe, mas ela não, eu quero tomar passe com aquela pessoa lá naquela cadeirinha. Tudo bem, a gente que está estudando aqui, a gente sabe que não vai ter diferença. Mas, quando você vai ao médico, você pega o que está lá, qualquer um, ou você vai naquele que você gosta, naquele que você confia? Se for SUS. Depende, realmente, se for SUS, né? Se conseguir, né, tem isso também. Mas assim, quando você conversa com aquele médico que você tem mais afinidade, a sua entrega é maior, a sua confiança é maior. Então, não vai ter má com o cara, deixa o cara.
Ele quer esperar, ele vai esperar 30 pessoas na fila para sentar na terceira cadeira da quinta câmara de passe à direita, porque é lá que ele gosta de tomar o passe. Na cabeça dele isso funciona. Por mais que eu saiba que não vai mudar em nada, poxa, eu posso respeitar a vontade dele, eu posso entender que dessa forma, na cabeça dele, o negócio vai fluir melhor, ele se entrega melhor, né? Lá no sanatório, os pacientes olham. É? Às vezes eles tomam passe, depois falam, não, mas vem cá, eu não quero passe. Foi esse aqui, porque o outro não sentiu. Ao toque de energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando-os com recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática, através das funções do sangue. Isso daí está lá no capítulo 22, o mecanismo da mediunidade. Tá? Então, precisa dessa confiança de quem está recebendo. Ele vai deixar você transmitir, ele vai fazer o elo de ligação. Com licença para o violonista aqui, ó. Quando eu faço isso daqui, ó. Todos ouviram? Por quê? Porque a onda que saiu dali está vibrando, fazendo o ar vibrar, chega no seu tímpano, faz o seu tímpano balançar, o seu nervo auditivo decodifica isso, reações acontecem, vai lá para o cérebro e tá fora, né? Mas tudo bem. Aí, isso acontece, todos queriam ouvir? Não, foi involuntário, não é? Mas se todos se concentrarem, ouvem melhor. Se todos se dedicarem a isso, vocês vão ouvir melhor aquilo ali. Posso então dar um passe numa pessoa que não quer receber o passe? Pode, claro. Vai acontecer alguma coisa? Vai, sim. Dependendo do merecimento, de tudo que tem em volta, vai acontecer. Então, se fosse assim, não adiantaria nada você passar no hospital, dar passe em pessoa que está em coma. O médico não continua administrando medicamento na pessoa que está enferma, está em coma, está inconsciente? Por que não o passe? É transferência de elétrons. Você está transferindo. É pensamento. O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que recolhe os benefícios. É mais eficiente. Não significa que ele não acontece quando essas condições não são adquiridas. Ele acontece. A eficiência dele vai ser melhor. Certo? Nesse estado de ambientação, ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam. Então, nesse momento em que você está recebendo o passe, você sentou para receber o passe. Meu Deus, que esse passe seja restaurador para mim. Pá. Nessa hora a conexão está feita, a energia ela vai direto para o ponto onde precisa. Lá no Consolador também, na pergunta número 100, ele pergunta das benzeduras, né? Se é uma forma de passe. E aí dentro de todo um contexto que ele explica, tem essa frase: a prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Hoje em dia existem milhões de técnicas holísticas, de tudo quanto é tipo, né, para ajudar as pessoas. Reiki, yoga, a própria consagração na missa, tudo isso é prática do bem. Não, olha, Jane, vamos no centro hoje tomar um passe? Não, Jane, olha, eu não sou espírita, eu não gosto desse negócio de passe. Não, tudo bem, então, no domingo eu vou no centro tomar passe, mas vamos na segunda comigo, lá o pessoal aplica reiki. Não, tudo bem, o reiki, tudo bem. Vamos lá tomar um reiki. Na cabeça dela, faz diferença.
que vai acontecer? Se ela chega no centro, na marra, não, você vai sim, cala a boca e vamos. Não é assim que o pai e a mãe faz com a gente? Né? Quando eu era pequeno, era assim, vai para a evangelização? Sim. Né? Mas se eu vou de boa vontade, aquela conexão, ela acontece de forma melhor. Então o processo vai ser mais efetivo. Tá? E eu termino deixando essa outra resposta também do Consolador. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de das almas. Isso daqui está dentro da pergunta número 97, em que os cientistas perguntam ao Emmanuel por que dos medicamentos da terra, se muitos dos problemas são de ordem espiritual. E aí, dentro de toda a explicação, ele vem com isso daqui. Então, o dia que nós tivermos consciência do homem espiritual, nós mesmos vamos nos dar o passe, vamos nos regenerar e vai ser lindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos vocês.